Sou Priscila Castanha, contadora, especialista em controladoria, mentora de profissionais da área contábil, consultora e também analista comportamental. E hoje estou fazendo aí a primeira live e trazendo um participante um convidado muito importante para nós, que fala sobre inteligência emocional. O meu objetivo é trazer esse tema para dentro das empresas de contabilidade. Nós sabemos que o contador enfrenta diversos desafios e eu tenho a pretensão de entregar vários profissionais com conhecimentos em áreas específicas que não está diretamente, muitas vezes, conectado dentro da área contábil. E trazer temas na área do desenvolvimento humano, inteligência artificial, a área de desenvolvimento da parte comercial, de marketing. Isso tudo acaba agregando a estratégia do negócio e muitas vezes acaba não fazendo parte do dia a dia e são temas extremamente relevantes. Hoje vai ser a primeira live que eu vou fazer. Eu quero convidar você, empresário da área contábil, os profissionais da área contábil, para vir participar junto comigo desta live e das próximas lives que eu vou fazer. Eu sou, além de contadora, fui CEO durante mais de 15 anos, numa das principais empresas de software contábil do país, né, a SCI, Sistemas Contábeis. Cuidei da parte toda estratégica da operação e eu, durante todos esses anos, vivenciei muitas situações dentro de empresas de contabilidade e nos últimos anos venho atuando também como consultora, criando estratégias para automação das ferramentas do software contábil e auxiliando empresários a verem melhor forma de otimizar os processos através de tecnologia dentro das suas empresas. Eu tenho criado uma trilogia que é para falar sobre processos automatizados através da tecnologia, a liderança dentro dessas empresas de contabilidade e as metodologias ágeis que podem ser aplicadas também dentro dos processos do dia a dia do contador. Mas hoje o meu foco é falar sobre desenvolvimento humano. E eu quero convidar o Leonardo Bris, especialista em inteligência emocional, para estar aqui conosco, nos contando um pouco sobre como a inteligência emocional pode contribuir dentro do meio contábil. Leonardo? Olá, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, Pri. Tudo jóia? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu já quero pedir também, Pri, já vou me atravessar aqui, tá? Eu quero pedir para quem está assistindo a live, que se está assistindo ao vivo agora, coloca o seu nome, já vi que a Fábio está aqui na live, né? Coloca o seu nome, a cidade de onde você está falando. E quem está assistindo gravado aqui no canal da Priscila, que escreva ao final da live dúvidas, questionamentos, faça perguntas para que a Pri depois possa te retornar e talvez a gente fazer algumas outras lives sobre o assunto que você aí está em dúvida e gostaria de perguntar. Joia? Obrigado, Pri, pelo convite, tá? Gratidão, Leonardo. E, Leonardo, então, a primeira coisa é te fazer a pergunta. O que é inteligência emocional? O que é inteligência emocional, né? Sabe que muitas vezes, quando a gente está em alguma palestra, algum treinamento, essa pergunta sempre vem, assim, né? Porque, apesar de se falarem muito sobre inteligência emocional, muitas vezes se tem a ideia que é aquela pessoa que não demonstra suas emoções, sabe? Aquela pessoa que não chora, aquela pessoa que entra no trabalho mega pilhada, mas ela fica ali, sabe? Com a cara fechada, tipo, nada vai me abalar. Ou então, passou um dia complicadíssimo no trabalho, e olha a época que a gente está fazendo agora, imagino quem está em escritório de contabilidade agora está a 1000, porque perto do final do prazo da declaração do imposto de renda, passa aquele dia muito louco e tem que chegar em casa com uma cara, com um semblante, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente sabe que aconteceu um monte de coisa, né? Então, inteligência emocional não é a gente não ter emoções, não é a gente não demonstrar as nossas emoções. É simplesmente a gente nós entendermos quais são os nossos gatilhos emocionais. O que nos deixa com raiva, tristes, alegres, com medo, porque todos nós ficamos, né? E o ser humano não tem como não ter essas emoções, é algo físico, né? A emoção é alguma coisa muito física. O cérebro interpreta algo e ele gera o nosso corpo e nos deixa.
né? Com raiva, com a mão fechada, com medo, com o rosto pálido e tal. Todas as pessoas do planeta, com todas acontece isso. Então, como é que você entende o que acontece com você? Por que você se vê, às vezes, triste, alegre, com raiva, com medo? O que acontece? Como é que você pode mudar isso? É a outra pergunta da inteligência emocional. Como é que você faz para aquele dia que está super cansado, com uma ansiedade alta, como é que você faz para mudar isso antes de chegar em casa? Ou o contrário, né, quando está indo para o trabalho? Então, é simplesmente a gente conseguir gerenciar as nossas emoções e as das outras pessoas. Né? Eu conheço muitos líderes, né, que a pessoa está lá, ela é irritada com todo mundo, ela grita com a galera toda, qualquer coisinha que acontece explode, mas ele diz, ao mesmo tempo, diz assim, quando tu falar com um cliente nosso, diz para o colaborador, tu vai ter que atender ele assim, assim, assim. Mas às vezes nem o líder consegue isso, e é muito inconsciente, né? As pessoas não se dão conta. Então a inteligência emocional está ligada a isso, a comportamentos que todos nós temos e podemos desenvolver, ela é uma habilidade a estar no controle, eu gosto de falar, liderar as nossas emoções. Como é que você lidera as suas emoções e você saber que tem o poder de mudar o seu estado emocional a qualquer momento que você quiser, com ferramentas muito simples. E a gente vai falar hoje, né, sobre elas. Maravilha. Então, na realidade, o que acontece, Leonardo? Esse tema, para mim, fez muito sentido no momento que eu comecei a trabalhar a questão do autoconhecimento. E quando eu me vi deparada com a questão do autoconhecimento, a percepção das minhas emoções e no ambiente corporativo, eu comecei também a ter uma percepção do heteroconhecimento, que é olhar o outro também, né? Olhar as emoções e o reflexo dessas emoções no comportamento. E dentro do ambiente contábil, nós, principalmente agora, essa época de maio, é um período realmente atípico, muitos contadores provavelmente vão querer assistir a depois que passar a questão do imposto de renda, por quê? Período sob pressão, tem muitas obrigações acessórias, né? Na sequência vem depois o SPED contábil para entregar. A equipe muitas vezes tem uma demanda muito alta e acaba pegando e absorvendo algumas questões de imposto de renda e tendo que distribuir dentro do time. Essa distribuição muitas vezes não é clara, então isso gera ansiedade dentro do time, né? Então, Leonardo, essas emoções que o pessoal sente, né, acaba refletindo na questão da inteligência emocional, porque a gente não consegue gerenciar. Quais ferramentas assim tu vê que pode ser utilizado dentro dessas empresas contábeis com esses times que muitas vezes têm dificuldade de lidar com essa série de obrigações, os prazos curtos e muitas vezes também podem sofrer penalidades, né? Se eles não cumprirem esses prazos. Eu sempre digo que começa por uma coisa muito simples, que a gente não aprende no colégio, não aprende na faculdade, nem no mestrado, nem em qualquer outro lugar formal, né? Que é a própria pessoa se entender, ela começar a perceber o que está deixando ela com essa ansiedade. Porque eu tenho certeza que não é 100% dos contadores que nessa época estão super ansiosos, por exemplo, né? E eu recebo alguns contadores nos nossos treinamentos, nos presenciais principalmente, não são todas as pessoas. Então, a gente parte do modelo de que se uma pessoa consegue controlar as suas emoções, mesmo nessa época agora, qualquer outra pessoa vai conseguir também. Então, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar e eu gosto de algumas muito simples. A gente sempre explica ferramentas que são simples. Por mais a pessoa diz, não, mas é só isso que eu tenho que fazer? Sim, é só isso. Só que muitas vezes o só isso depende de treino, depende da pessoa pensar naquilo todos os dias, dela colocar em prática na vida dela. Então, vou dar alguns exemplos, tá? Para a gente cortar essa ansiedade assim no dia. Isso vale para o líder da empresa, para o dono da empresa. Vou abrir um parênteses aqui. Quantas vezes, tá? Quantas vezes eu sou chamado em alguma empresa e eu falo com os líderes, olha, o comportamento que eu mais gostaria de mudar, ou os comportamentos da minha equipe é esse. Tá bom, tá jóia. A gente vai lá fazer uma palestra, fazer um treinamento. Só que a gente chega lá, na verdade, quem está mostrando aquele comportamento, às vezes é o próprio líder. E é a pessoa que deveria estar de olho em todos. Porque liderar é uma dificuldade a mais, é um desafio a mais. A pessoa, além de lidar com as suas emoções, tem que lidar com as emoções de todos os outros, sem sair do seu eixo. Isso só por isso já seria um enorme de um desafio. Então, ferramentas muito simples. Primeira coisa, é sempre buscar conhecer as suas emoções, né? E eu sempre gosto de falar sobre isso, porque e principalmente os homens têm um pré-conceito muito forte sobre isso, dizendo assim,
que eu não posso chorar, que esse negócio de falar sobre emoção, isso é um pré-conceito de algo que só atrapalha a vida de todo mundo, de todas as pessoas, inclusive das pessoas da empresa. Então, se eu quero começar a conhecer por que eu fico ansioso, por que eu fico mega irritado, brabo, por que eu saio dos meus estados emocionais, uma coisa muito simples da gente fazer é o que eu gosto de chamar de diário emocional. É muito simples. Você pega um turno de trabalho, chega lá um meio-dia, ou se quiser fazer uma vez por dia lá no final do dia, e você vai listar. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai listar todas as vezes que você ficou com raiva, por exemplo. E aí você vai dizer, olha, na ligação com tal cliente eu fiquei com raiva. E você vai anotar o motivo disso. E você faz algumas anotações, dizendo quais são as emoções mais fortes que você teve, o que aconteceu para você elaborar aquela emoção. E rapidamente, com poucas anotações, você vai começar a perceber gatilhos, né? Que às vezes é uma pessoa que falou algo que te desagradou. Tu queria mostrar o teu trabalho de um jeito, a pessoa disse que queria de um outro jeito. Tu mandou a pessoa fazer uma coisa, ela foi lá e fez outra. E cada um de nós tem gatilhos diferentes. O que a gente precisa descobrir com esse trabalho muito simples é quais são os teus gatilhos, né? Você que está nos assistindo agora. O que te deixa assim tão ansioso e ansiosa? E a partir daí, esse tem que ser o ponto de partida. A partir daí a gente vai, aí sim, desenvolve estratégias para que essas coisas não aconteçam. E aí tem diversas estratégias, desde eu conseguir respirar mais, desde eu mudar o meu diálogo interno no sentido de dizer, o Priscila, ver se tu não escuta assim, às vezes as pessoas dizem assim, esse negócio, eu fico sempre ansioso quando chega essa época. As pessoas não falam isso, às vezes. O que ela está dizendo? Ela está dando um comando para ela de que ela vai ficar ansiosa. Ou então ela diz assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa mesmo. Ora, adivinha o que está acontecendo? O cérebro dela está interpretando assim, eu sou ansioso. Qualquer coisa que acontece, ela fica ansiosa. E aí ela diz assim, viu como eu sou ansioso mesmo? Ela só reforça o que ela mesma está pensando. Olha que loucura isso, né? Mas é assim que funciona. Totalmente num processo absolutamente inconsciente. Né? E podemos até puxar um gancho da questão da crença limitante, que muitas vezes esse profissional, não necessariamente só o profissional, o empresário, o líder, né? Ele vem com uma crença limitante, muitas vezes em determinada situação, que aquilo ali ele não consegue, tem algumas inseguranças, né? E a questão da inteligência emocional é perceber alguns gatilhos relacionados a essas emoções diante de alguns obstáculos. Como que tu vê essa questão dos profissionais, Leonardo, em relação a essa questão da insegurança? Como que eles podem lidar com a insegurança? Porque isso, na realidade, também é uma forma que a gente vai precisar saber gerenciar para poder lidar com as adversidades que ocorrem no dia a dia, com os obstáculos, com os desafios, inclusive, da vida. Sim. Certamente. Eu sempre digo assim, quando os nomes que a gente dá, talvez muitas pessoas talvez tenham se identificado, né? Poxa, parei, a Priscila falou insegurança. Eu tenho essa insegurança mesmo no trabalho. Às vezes eu sei o que fazer, mas eu não falo, eu não dou minha opinião, porque alguém pode pensar alguma coisa, eu não... Tá numa reunião, eu preciso falar em público, eu já me recolho mais, eu deixo outra pessoa falar... E a gente pode chamar isso de insegurança, de falta de confiança, e outras pessoas podem chamar de outras coisas, mas o que a gente precisa entender, né? Tu trouxe o assunto das crenças limitantes. É uma coisa que tudo que a gente faz, todos os nossos comportamentos, e principalmente os inconscientes, tipo esse que tu citou, eles vêm das nossas experiências, das experiências que a gente teve, dos aprendizados que a gente teve lá atrás, e é por isso que tem uma pessoa que pega um trabalho bem desafiante e diz assim, eu vou fazer esse negócio aqui. E ela bota na cabeça que ela vai fazer. Talvez até ela não saiba fazer, mas ela vai ir atrás. E tem pessoas que pegam o mesmo trabalho, olham e dizem assim, não, isso aqui é muito difícil para mim. De onde vem tudo isso? Vem lá das experiências que as pessoas já tiveram. Lá na sua infância, mas também das suas experiências profissionais. Eu tive, bem no início assim, da minha carreira de liderança, eu tive muitos líderes que tinham um perfil muito autoritário. Autoritário no sentido de gritar, de bater na mesa, aquele negócio todo. E aí eu naturalmente, eu vim aprendendo que para tu ter poder, para tu mostrar poder, tu precisa ser assim. Tu precisa fazer isso. Até o momento que ninguém te aguenta mais, né? E tu pensa, poxa vida, se eu não mudar,
alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu preciso fazer mudanças aqui. Né? E assim começa, e até para complementar, dentro das empresas de contabilidade, quando nós temos o reflexo de um líder assim, ocorrem muitas rotatividades. E muitas vezes essa questão da pressão de se impor e não mostrar que, na realidade, o engajamento, a escutativa vai ser extremamente importante para que essa pessoa tenha liberdade para poder fazer um trabalho com leveza, porque já existe a pressão no dia a dia dos prazos, das obrigações, no caso da contabilidade, né? Um líder que ele trabalha sob pressão por querer o resultado de forma imediata, vai acabar ocasionando, muitas vezes, dentro daquele profissional, um grau de ansiedade muito grande, uma insegurança, né? Porque esse profissional também vai encontrar suas dificuldades como ser humano em gerenciar essas emoções. Então, acaba num jogo de dominó, né? Uma coisa vai empurrando a outra e desgastando, né? Muito que tu falou ali do início, quando tu falou sobre o líder, né? É bem importante, assim, o papel do líder dentro de uma empresa, porque principalmente empresas de contabilidade, eu vivenciei muito isso nos trabalhos que eu faço, que é pegar um líder que foi promovido por uma questão técnica, mas as habilidades comportamentais dele muitas vezes não são avaliadas, porque o nosso setor é um setor de números, né? Então, quando eu pego e contrato um gerente, um supervisor, um coordenador, ele está muito voltado para uma questão técnica, ele conhece muito bem o que ele precisa fazer em relação à contabilidade. Mas será que ele vai conseguir ser um espelho comportamental para o seu time para gerar esse engajamento? O que tu pensa sobre isso, Leonardo? E vou dizer, isso eu venho de outros setores, né, também. Isso não é uma exclusividade, né, do ramo contábil, porque como nós brasileiros, a gente não tem esse costume de desenvolver lideranças e nem desenvolver pessoas, é uma minoria de empresas e de líderes que fazem isso, né? Normalmente, quem são as pessoas promovidas? É aquela pessoa que se destacou operacionalmente. E ela nem sempre, assim como tu disse, ela nem sempre é a pessoa ideal para gerir, né? Então, nas formações de liderança, a gente aborda muito isso, de que a gente, quando sai do operacional, e eu vivenciei isso, né, passei por isso, a pessoa sai querendo ela quer continuar fazendo, ela quer colocar a mão na massa igual, e ela entende que todas as outras pessoas têm que fazer do jeito dela, porque ela sabe, e normalmente a pessoa que sabe muito, então ela não admite que os outros saibam menos do que ela, todo mundo tem que fazer exatamente igual, e quando as coisas não funcionam, o que ela faz? Ela pega para ela. E aí o líder começa a pegar coisas, então deixa que eu faço, é o líder daquele, né? Deixa que eu faço as coisas, e aí vai se acumulando, aí as pessoas estão lá na sua vida na rotineira e a liderança está até os cabelos cheio de coisa para fazer, não tem tempo de nada, e a gente sabe onde termina essa história, né? Termina lá no remédio tarja preta, porque tomar alguma coisa para conseguir dormir e depois tomar alguma coisa para ficar acordado de novo. São essas duas coisas aí. Essa é a consequência, o final desse negócio, né? E até a gente está falando agora da consequência, mas vamos pensar assim, como que se gera o início em relação a isso, né? Como que a gente pode fazer uma trajetória que minimize essas consequências? E também lembrando, né, Leonardo, assim como eu fui líder de um grande time, tu também foi, mas o nosso início não é assim, né? Fazendo a gestão das emoções, porque como tu disse, é uma questão muito cultural também do nosso país, né? Não desenvolver as soft skills, que são essas habilidades comportamentais. Então, por ser uma tendência do mercado a não fazer a gestão das emoções, tu, quando assume um cargo de liderança, o teu primeiro reflexo vai ser: eu tenho que me impor, eu tenho que mostrar minha habilidade técnica e tenho que determinar como que é. E eu vou criar, por muitas vezes também por não estar ligada a essa área do desenvolvimento humano, a questão do julgamento. Se tu não sabe, não tem condições, tu não serve para isso, ajuda a criar muitas vezes crenças limitantes dentro desses profissionais, que eles se sentem tão inseguros e muitas vezes acabam saindo dessa empresa, né? Então, como que tu também foi a tua trajetória como líder, Leonardo? Mesmo que seja em outros segmentos, mas e o que tu gostaria de repente de deixar assim de ferramentas nessa tua transição, mas pensando principalmente, porque eu sei também que tu atua com empresas de contabilidade, como que tu deixa
reflexo desse teu caminho, dessa tua trajetória, para trazer como ferramentas iniciais, porque esses líderes que buscam se desenvolver nessa parte humana, eles vão precisar dessas ferramentas para dar o primeiro e o segundo e os próximos passos. Certamente. E eu gosto de falar sempre em 2 habilidades, mas só isso, só 2, sim, só 2 habilidades que, ao desenvolvês-las, e quando eu falar agora, vocês vão perceber, e começa a pensar em todos os líderes ou as pessoas que você conhece, que são pouquíssimas pessoas que têm essas 2 habilidades desenvolvidas. E vamos lá, habilidade, a definição é algo que você aprendeu na teoria, que você colocou em prática, que você treinou, aperfeiçoou, mudou, reformulou, e com o tempo você adquiriu a capacidade. Isso é uma habilidade. E essas 2, que eu vou falar agora, as 2 são habilidades, né? A Priscila também falou, né? Quando a gente tem essa mudança para a liderança, e a minha mudança foi muito assim, eu virei essa chave inicialmente para equipes pequenas, assim, né? 15, 20 pessoas, e aí depois de algum tempo eu estava com equipes lá acima de 1.000 pessoas, 1.200 e tantas pessoas. E eu digo, olha, liderar 20 e liderar 1.200 não tem tanta diferença assim, porque se tu te estressa com os 20, tu vai te estressar, só vai aumentar o teu nível de estresse. Então, é possível tu liderar um grupo muito grande, mais de 1.000 pessoas, com muita tranquilidade. E às vezes está mais tranquilo que a pessoa que está liderando 15, por mais incrível que pareça. Então, 2 coisas fizeram muita diferença, tanto na minha trajetória de liderança, quanto na trajetória dos alunos que eu acompanho, dos meus alunos, né? A primeira delas é algo que a gente já falou aqui, equilíbrio emocional. Como é que você pode equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Você conseguir ser uma pessoa só em todos os ambientes que você está. Então, não é que eu não posso deixar o meu pessoal influenciar no profissional e vice-versa. E eu não penso nem dessa maneira. A questão é, como é que você pode se tornar uma única pessoa e independente do que esteja acontecendo, independente do que aconteça, independente do seu nicho, da quantidade de pessoas que você lidera, você manter o seu equilíbrio. Então, não é não se afetar por nada, né? Porque a gente tem perfis diferentes. Eu fiz, assim como tu falou, Priscila, eu fiz essa migração assim, eu virei um líder que estava atrelado a poder, né? Então, o líder que é poder, ele tem que mandar, ele tem que dar a última palavra. Se é uma discussão por e-mail, o último e-mail é dele, a última mensagem é dele, a ideia que prevalece é dele, mas nem todos os líderes que migram, inclusive, são assim. Tem aqueles líderes que migram e são muito afiliação. A pessoa migra para ali, se transforma num líder e ela começa a fazer a vontade de todo mundo, para não ficar mal com os outros. Então é o líder queridinho, que abre mão de tudo. Tu não está conseguindo, me dá aqui o trabalho que eu faço, vou te ajudar. A pessoa não conseguiu, mas é porque ela não tem condições, vamos passar para o outro fazer. E ela começa a abrir concessões para tudo. Então existem os líderes que são muito afiliação também, assim como tem os líderes que são muito resultado, a pessoa só vê resultado na frente dela, não quer nem saber de mais nada na vida, né? Então, desenvolver equilíbrio emocional não depende do nicho, da quantidade de pessoas, de quanto tempo você lidera, inclusive, porque eu sempre digo, eu já entrevistei muitas pessoas que para cargos de liderança, né? Então, transformar pessoas do operacional para supervisão, coordenação, para gerentes. E, basicamente, a pergunta que às vezes faz mais sentido para qualquer uma delas é o quanto tu vem te preparando para esse cargo? E uma grande quantidade de pessoas diz, não, agora, quando eu conseguir o cargo, eu vou me desenvolver. Agora eu vou estudar. Agora eu vou me aperfeiçoar. Beleza, então, próximo candidato. A grande chance de subir de cargo é da pessoa que está se desenvolvendo, né? E ela desenvolve equilíbrio emocional também. Essa é a primeira questão. E a segunda, para quem está ouvindo, pensou assim, olha só, eu quero ir para um cargo de liderança, ou eu estou num cargo de liderança e estou passando 1000 perrengues aqui com a minha equipe, eu mando, eles não fazem, eu digo para fazer, faz diferente, tem umas pessoas que parecem que não gostam de mim, e eu sou o primeiro a chegar, o último a sair e não dou conta das coisas. Segunda grande habilidade, comunicação assertiva. Tudo que a gente faz é comunicação. A forma que a pessoa se veste, que ela olha, que ela cumprimenta, que ela diz bom dia, ou que ela não diz,
bom dia, eu já tive líderes que não diziam, entrava com cara amarrada o tempo todo, eles não falavam nada. Isso é comunicação. Tudo que a gente faz é uma forma de comunicação e as pessoas entendem. Então, quem está ouvindo e tem equipes, faz gestão de equipes, pode acreditar com toda certeza. Existem muitas e muitas pessoas que se espelham em você. Que elas olham a tua forma, umas gostam e outras não. E umas dizem, poxa, eu quero ser assim, eu quero ser que nem a Priscila, eu quero fazer tudo que ela faz, eu quero aprender o que ela faz. E outras pessoas dizem, não, eu não quero ser, eu não quero isso, não quero aquilo. Então, você é um espelho, você é um exemplo. Assim como a gente é em casa, quem é pai e mãe, né, para os filhos, as pessoas, principalmente os líderes, são espelhos para suas equipes. Agora, a pergunta é, como é que está sendo a sua comunicação? O que você está passando? É o que realmente você quer? Você quer passar uma situação de confiança, de coragem? Que eu preciso que os meus colaboradores interajam com os clientes. E depois eu vou pedir para tu falar um pouco, porque eu sei que esse é um grande problema, né? Da área do pessoal que está ali na linha de frente, que fala com o cliente, porque tenta implantar um sistema, o cliente não aceita. O cliente até quer, mas as pessoas que estão lá são resistentes, elas fazem diferente, porque fizeram 25 anos de um jeito, agora vem um sistema para fazer não sei o quê. Tem uma resistência normal e gera conflitos. Agora, se eu estou equilibrado emocionalmente, primeira habilidade, e se eu me comunico de uma maneira eficaz, consegue qualquer coisa. Como assim, Brice? Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Dentro da PNL, né, da programação neurolinguística, que a gente usa muito isso dentro dos treinamentos, tem um pressuposto, uma regra da PNL, que ela diz que não existe a pessoa incompetente, existe o comunicador incompetente. Então, se alguém não me entendeu, é porque eu não consegui falar de uma forma, me expressar de uma forma, influenciar a pessoa para que ela faça aquilo que eu estou pedindo para ela fazer. Quando a gente faz isso, a gente vira o jogo. Sai do papel da vítima que reclama que as coisas não estão bem, que aqui é sempre assim, que a minha equipe isso, a minha equipe aquilo, não sei o que. A gente sai desse papel para um papel de protagonismo mesmo. Bom, olha só, eu vou mudar a forma, eu vou aprender a me comunicar, eu vou aprender oratória. Poxa, muitas vezes, aí tu quer ver o teu líder. Quem diz para mim, qual é, se quiser escrever no chat aqui, escrevam. Quem é a pessoa que tem um líder, vou falar da parte profissional, dentro da sua empresa, e ela chega e quer ver um líder que chega para falar com todo mundo de mão no bolso, de braço cruzado, meio sem vontade. A vontade da equipe vai estar dali para baixo. Se ele já chega assim, vai estar mais abaixo ainda. Eu tenho certeza, quase a totalidade das pessoas quer ver líderes que são atuantes. Pessoas que vão em frente, que modificam, que têm coragem, que mostram confiança. Não acontece isso, Pri? Mais ou menos assim? Tem esses problemas, né? Com certeza, e eu ainda posso fazer um resgate assim lá do início, quando a empresa é constituída, só para te ter ideia o quanto eu gosto de falar sobre esse assunto, assim, Leonardo, porque quando ela é construída, a pessoa que é empreendedora, ela tem um objetivo, eu não vou dizer nem sonho, ela tem um objetivo, ela quer atingir esse objetivo, mas muitas vezes esse objetivo não é claro. Eu, por exemplo, quero desenvolver profissionais, eu quero desenvolver empresas, tem que ter um propósito de vida, tem que ter um propósito de carreira. Isso te motiva a ir para frente, isso leva as pessoas contigo, isso inspira as pessoas. Então, o líder, quando ele assume um cargo, ele tem que perceber que ele tem um propósito profissional ou ele está só assumindo um cargo, né? E quando a gente assume um projeto de implantação, eu digo a mesma coisa. Aquele projeto, qual é o objetivo dele? É encerrar o projeto. Né? E quando a gente fala de implantação, eu não consigo ver um processo de implantação sem início, meio e fim. Então, para mim, as metodologias ágeis dentro de um processo de implantação é extremamente importante, porque eu preciso ter ciclos e mostrar, e não por questão, muitas vezes, do olhar da empresa de software que está implantando, e nem digo somente software contábil, mas qualquer software que o contador compre, é necessário ter esse olhar, início, meio e fim, aquela pessoa que vai estar à frente do projeto, engajada para fazer aquilo dar certo, e isso vai motivar as pessoas a fazerem que aquilo ali seja concluído. Dentro de um processo de implantação é algo extremamente desafiador dentro do meio contábil, não que não ocorra nas outras empresas, mas como o meu público hoje acaba sendo muitas empresas é exclusivamente os contadores e os profissionais da área contábil, mas eu sei que isso atinge outras empresas que estão implantando o sistema. E isso, a empresa é baseada, né? Eu gosto de falar sempre
de 3 pontas, né? Processos, pessoas, produto ou serviço. E tudo está relacionado a pessoas. Então, no momento que eu vou fazer um processo de implantação, que eu tenho prazos já pela contabilidade a serem cumpridos, imposto de renda, SPED contábil, SPED fiscal, e ainda tem um sistema que tem que ser implantado, se esse sistema também não tiver prazos, datas organizados dentro do melhor fluxo daquela operação daquela empresa contábil, certamente vai gerar mais desgaste emocional, vai gerar gatilhos de raiva, que foi o início que nós conversamos, vai gerar muitas vezes frustração, e a alegria, que é o objetivo, muitas vezes, que deveria ter, que é da automação, do ganho de tempo, da produtividade, de uma entrega melhor para o cliente. Ninguém quer entregar um trabalho ruim. Todo mundo quer entregar um trabalho com qualidade, um trabalho que dê retorno, que dê satisfação. Só que, para isso, a gente não pode somente pensar em comprar o melhor produto contábil, né? Como eu comentei, fui CEO praticamente 15 anos da melhor empresa de contabilidade do país, né? Então era um desafio chegar dentro de uma empresa, fazer um processo de implantação que engajasse o time e o time dissesse: esse processo foi satisfatório, esse produto realmente está me entregando produtividade. E vou te dizer, Leonardo, eu posso falar com muita satisfação que eu tenho um reflexo muito positivo e satisfatório. Primeiro, porque nós tínhamos e temos um produto de qualidade de software, e temos outros muito bons no mercado, muito robustos, que vão fazer uma entrega satisfatória para o contador. Só que tem um detalhe: o processo de implantação vai fazer a diferença. E muitas vezes não está atrelado ao produto. Por quê? Porque é desafiador, porque nós lidamos com pessoas. E quando nós lidamos com pessoas, esses gatilho emocional vai refletir no processo. Então, como eu comentei, são essas 3 chaves: processo, pessoas e produtos. Se eu não tenho isso bem alinhado, o desenvolvimento, o acompanhamento das pessoas que estão engajadas, um líder que toma frente, que tem a iniciativa, que tem a vontade de fazer aquilo acontecer, isso dificulta. Então, ter um olhar para um processo de implantação que eu vou conseguir desenhar ciclos, etapas e entregas, gera-se satisfação. E isso fica muito mais fácil de gerar uma produtividade no time em relação àquele projeto. Então, no momento que eu pego qualquer ferramenta que vai ser implantada e ela não tem essa organização, o que acaba ocorrendo? Afetando os prazos das entregas da empresa de contabilidade. E isso vai gerar vários gatilhos emocionais dentro daquela organização, que mesmo que... e nós somos seres humanos, por mais que eu tenha um conhecimento, inteligência emocional e tu, Leonardo, aí até te pergunto, agora quero que tu compartilhe. A gente está 100% com inteligência emocional em dia todo? Não tem, acho como, né? Me conta um pouco. É possível ficar 100% gerenciando todas as emoções por ter conhecimento do tema? Eu não conheci ninguém até agora, né? Mas é aquele lance. É uma habilidade, né? Quanto mais tu fizer, tu treinar, quanto mais tu colocar em prática, mais tu te desafiar, mais tu fazer provas de resiliência mesmo, resiliência emocional, tu te propor a fazer coisas diferentes, quanto mais tu fizer, mais opções tu tem, mais possibilidades vão se abrir, mais fácil vai ficar, cada vez mais fácil, né? Mas nem sempre é um desafio, assim, que tu precisa passar. Mas o legal é que tu vê a mudança. As pessoas ao teu redor, elas veem as mudanças. As pessoas do teu ambiente, e são pessoas que tu influencia, influenciado por elas percebem mudanças. Porque às vezes alguém te falou algo que tu não gostava antes, que tu explodia, e agora tu não explode mais. Agora tu consegue calmamente, tranquilamente, olhar para a pessoa, dar uma resposta, e vida que segue. E muitas vezes nem falar. Às vezes, e eu gosto de trazer para esse tema, porque às vezes a gente acaba falando cada vez menos e ouvindo mais. É o processo do coaching lá, né? Então, tu acaba falando pouco porque tu percebe que muita coisa que a gente fala é por causa do ego, é para a gente quer dizer
que faz, não sei o que para a pessoa, e tu falou antes da escutativa, e aí quando tu começa a treinar essas coisas, tu vê, poxa, peraí, vou escutar mais, né? E não é o que a pessoa está falando, não é o que está acontecendo, não é o resultado que está tendo, é como eu estou preparado para lidar com isso. E a gente pode se colocar à prova, né? Então, tu mesmo fazer autoprovas, vou dizer assim, né? Tu te colocar em situações que vão te desafiar, de propósito. E isso é mais fácil, porque tu já está esperando que algo vai acontecer. E quando acontece, tu fica tranquilo. Nosso cérebro aprende assim, por associação, né? Então, se eu passo determinadas situações, é por isso que dentro dos treinamentos a gente faz... a pessoa vivencia a raiva, vivencia as emoções com muita força. Porque quando ela for lá para a vida real, ou aqui para a vida real, né? Ela já experimentou aquilo. Então o cérebro pensa, peraí, eu estava com raiva e tal lá, mas eu consegui agir dessa maneira. Lá, quando ele estiver na empresa trabalhando, vai dar a mesma raiva e o cérebro vai dizer, já sei, eu sei como passar por isso. Eu já tive uma experiência anterior e agora eu passo dessa maneira, talvez com mais tranquilidade, com mais confiança, coragem, o que for necessário para a pessoa, né? Mas é um treino todos os dias. E vez por outra, tu, puxa, dá uma escorregada e tu pensa, vou voltar ao meu estado natural, mas ter ferramentas para isso. Isso é o importante. É que nem falar em público, né? Palestrar, fazer um treinamento, te expor para uma quantidade de pessoas. Vai dar um branco em algum momento, mas tu tem que saber ferramentas para sair disso. Vai dar um nervosismo em alguns momentos, mas tem que saber e ter cartas na manga, ter ferramentas para tu conseguir passar por isso e não demonstrar muitas vezes, e vida que segue, tu vai adiante. Senão a pessoa dá uma travada e não consegue mais seguir, coisa assim. No lado emocional é a mesma coisa. Ferramentas que tu pode utilizar para elevar o teu estado emocional no momento que tu precisa, em qualquer momento do dia. Isso é uma condição, né? Sim, e eu quero até aproveitar o gancho, assim, porque tu tá falando, por um dos cursos que eu fiz contigo até, né? O Evolution, nossa, foi uma experiência única e que eu tive que enfrentar o medo de pisar nos cacos de vidro ali e acaba te renovando, mostrando que tu tem mais coragem, muitas vezes, do que tu pode imaginar. E foi realmente tu vivenciar e enfrentar aquilo ali. E quando tu faz isso, de enfrentar alguma dificuldade que tu tenha e pessoas te apoiando, porque era muito interessante, né? Eu tinha que pisar nos vidros. Meu Deus, será que eu não vou me cortar? Pensava comigo, né? E as pessoas todas ali, vai que tu consegue. E eu olhando, não, eu vou. Ter pessoas te apoiando faz toda a diferença. E eu vejo que se nós levarmos isso para dentro da empresa, é isso. Se eu vou pegar um projeto de implantação, vamos conseguir, vamos colocar prazo, vamos organizar. Um líder que inspira. E eu vivi, como eu comentei, se eu fizer um paralelo com o curso que eu fiz contigo, foi exatamente essa vivência. E esse líder que trabalha esse autoconhecimento, essa performance de trabalhar a autoliderança, que é se conhecer, enfrentar os desafios, e ter pessoas que estão junto acaba facilitando, mas para que ele tenha essas pessoas que levem junto para atingir o objetivo, ele tem que se entregar ao processo, né? Do autoconhecimento, de enfrentar as suas emoções. Até eu queria que tu me comentasse sobre essa questão justamente do curso, se foi esse intuito mesmo que tu tens, que eu fiquei curiosa agora até conversando assim contigo, de tu, que fez sentido para mim. Que foi isso, era vivenciar aquela emoção na hora que eu pisei ali nos cacos de vidro, né? Me conta se era essa ideia mesmo. É exatamente isso. Vamos dar um spoiler para quem não foi no Evolute ainda, né? É um treinamento de inteligência emocional, né? Das 9 da manhã às 9 da noite. Aí a gente finaliza com essa atividade que a Priscila falou agora. E lá é justamente isso. É para trazer medo e o cérebro está associando. Mas para aí, eu vou fazer um negócio, pisar numa esteira de vidro. E eu preciso caminhar, né? Pisar nisso aqui é provavelmente muito perigoso. Dá medo em qualquer pessoa que nunca passou, né? Então, só que ele associa assim, eu tô indo na direção dos meus sonhos, a gente tem toda uma preparação, né? Não é sair pisando, né? Mas tem pessoas me incentivando. Sim. E eu tô indo na direção do meu sonho, eu sei como ir, e deu medo, e mesmo assim eu fui e passei. E por associação, na vida real, quando eu estiver diante de um desafio que me deu medo, que eu estou inseguro se eu vou ou não, que eu estou na dúvida de muita coisa pode dar errado, fazendo o paralelo
pode me cortar aqui, né? Alguma coisa vai me cortar o pé, que nem lá no vidro, o cérebro vai associar e vai lembrar daquele momento, que é emocionalmente muito forte, porque tem um som, tem luz, né, luz acesa, tem... e aí ele lembra lá e diz assim, não, para aí, tu já passou por... Claro que é inconsciente, né? Mas tu já passou por aquilo. Então, quem passou aquilo lá, tu vai passar esse aqui também. Por associação, tu acaba enfrentando tudo. Esse é o mais legal, assim, né, do alto impacto. Mas olha só, o Pri, daqui a pouco o tempo passa muito rápido aqui, né? Passa, sim. Muito rápido. Agora eu quero te fazer uma pergunta, pode ser? Claro. Pode ser. A minha pergunta é assim, é sobre como funciona, como é que é, porque tu comentou algumas vezes sobre o processo de mentoria, né, nas empresas, sobre essa consultoria. E eu queria pedir, até para quem não entendeu ainda, resumir para a gente como funciona, porque eu sei que passa por esses pontos da implantação, da dificuldade de gerenciar a equipe, de gerenciar a implantação de sistema, que uma coisa é a gente colocar um software para rodar, outra coisa é fazer as pessoas aceitarem e usarem esse software. Tu fala como é que é um pouquinho? Falo. O que acontece, né, Leonardo? Muitas vezes, quando nós chegamos para fazer um processo de implantação de um sistema dentro de uma empresa, vai existir uma demanda muito grande que tem que ser necessário engajamento do time, porque vai ter retrabalhos durante esse processo, é necessário ter uma estrutura do que precisa ser feito dentro daquela empresa. E o que é mais curioso, essa empresa ela faz um investimento muitas vezes bem expressivo e dá férias para os colaboradores durante esse processo. E muitas vezes essas pessoas estão engajadas com o projeto. Isso é uma das coisas que eu já vivenciei em muitas ocasiões, né? E quando tu tem um olhar estratégico dentro de uma empresa que vai fazer um processo de implantação, de uma empresa que precisa de um acompanhamento por questão de rotatividade, ou por uma outra questão de não estar conseguindo se organizar em questões de prazo, eu entro nesse ponto, porque eu consigo ter o olhar do que pode ser automatizado em relação a softwares, eu consigo ter a percepção do que pode ser criado ciclos, aí eu até faço um link com a questão da jornada do cliente novo dentro da empresa de contabilidade, que também existe a necessidade de ter um ciclo para ter um início, meio e fim desse cliente, para depois dar sequência no dia a dia com ele, né, que é um ongoing, que a gente chama. Então, eu estou falando do onboard, ter uma organização para o onboard para depois seguir o ongoing. Mas além disso, um processo de implantação também existe a necessidade de ter um início, meio e fim. Muitas vezes é comum enxergar, principalmente dentro de ambientes contábeis, empresas de software trazendo um sistema muito robusto, então eu me refiro não a um sistema exclusivo, mas a todos os softwares contábeis, porém, esses ciclos não estão bem desenhados. Então, a empresa de contabilidade, ela só vai conseguir enxergar todo o trabalho que essa empresa de software fez quando se roda a folha fiscal e contábil, em resumo. Porém, eu entendo que esses ciclos de folha fiscal e contábil, eles são muito mais amplos, porque eu tenho toda uma preparação de um servidor, eu tenho toda uma preparação das parametrizações desse sistema. E se isso não ficar muito claro dentro da empresa, o tempo que leva, porque as pessoas criam expectativas em relação a tudo. Então, quando eu digo meu produto é muito bom, seja o sistema A, B ou C, o que as pessoas vão criar com expectativa? Ela vai vir aqui e vai fazer funcionar. E isso eu preciso para ontem, porque eu tenho que rodar umas férias, principalmente para quem é da parte do departamento pessoal, que tem muito mais prazo, né? Tem muito mais pessoas envolvidas. A parte fiscal é importante, sim, extremamente relevante, até porque muitas vezes isso causa impacto financeiro para uma empresa, mas se envolve normalmente a empresa e a contabilidade, né? Já o departamento pessoal vai envolver as pessoas que é o colaborador, pessoas que é o RH da empresa, pessoas que é o dono da empresa, não o RH, e pessoas que é a contabilidade e o departamento pessoal. Então, envolve muito mais pessoas esse setor, e quando a questão dos prazos da organização não está bem definido dentro de uma estratégia de implantação, isso vai se gerar gargalos operacionais, que daí a gente sai daquele projeto que está sendo implantado, está indo para dentro da empresa, do dia a dia, e essas pessoas que têm o dia a dia para fazer não conseguem conciliar o que tem que ser feito na implantação com o que tem no dia a dia para ser feito. Aí a primeira coisa que eles muitas vezes me dizem, então nesse caso eu tenho que trabalhar de noite, ou não, nesse caso aqui eu não vou conseguir fazer,
Ou eles não falam nada e simplesmente não fazem, ficam inseguros, gera-se ansiedade e paralisam. Não, simplesmente não seguem adiante. Então, o que eu vejo? O primeiro passo, assim, dentro de uma empresa de contabilidade é ter o olhar para a parte do desenvolvimento humano, porque tudo dentro de uma organização está atrelado a pessoas. Ainda que exista a inteligência artificial, ainda que exista robotizações, né? Ainda que existam softwares ali para fazer as operações, por trás ainda existem pessoas. E essas pessoas, nós não podemos dizer que nem alguns anos atrás, daqui para... A gente falava, né? Quando entrar na empresa, deixa os problemas para fora. Não pode acontecer com esse olhar mais, né? Eu não consigo ter esse olhar e há muitos anos, assim... Por quê? Porque as pessoas é o que gera o engajamento, é o que faz com que a coisa funcione e leve para frente. No momento que essas pessoas estão engajadas, é muito mais fácil concluir um projeto, né? Então, e quando eu comentei sobre a jornada do cliente, é a mesma coisa. O cliente, ele também é uma pessoa que está adquirindo um serviço da empresa de contabilidade e tem uma expectativa. E qual que é a expectativa? Aí eu venho com a questão do propósito. Qual que é o propósito que essa empresa tem de entregar serviço para esse cliente? Eu quero entregar o melhor serviço em questão de qualidade. Se eu vou entregar qualidade para esse serviço, depende de pessoas. Né? Por mais que eu coloque lá uma IA para atendimento, ainda assim eu preciso de pessoas ali quando ele precisar ter um contato humano. Nós vivemos desse contato humano, né? E nesse contato humano, para ele ter uma produtividade assertiva, eu tenho que desenvolver isso. E o papel do líder, até mesmo como tu falou, ele é responsável por ser espelho. Se ele simplesmente não tiver aquele engajamento com o propósito do que ele quer para o cliente dele, do que ele quer para a empresa dele, do que ele quer para ele, muito provável que as pessoas vão ir por caminhos diferentes, né? E um outro ponto que eu vejo também, assim, dessa área de desenvolvimento humano que reflete nessa questão de implantação, de operação dentro de uma empresa, é a questão dos valores dessa empresa. Então, se o propósito da empresa está bem alinhado com os valores e para a equipe isso está alinhado, a tendência de ter um engajamento com a empresa, por mais que se gerem insatisfações em determinados momentos, por mais que tenha retrabalho em determinado processo de implantação, por mais que não tenha uma organização em determinado ponto, é mais fácil desse time ir junto e fazer, e ter uma tendência de ter uma satisfação. Né? Eu vivenciei muitos casos de empresa que tinham isso muito bem alinhado, e não se trata de ter apenas uma empresa bonita, de ter uma estrutura robusta, ou de ter um quadrinho lá dizendo os valores, mas sim ter isso dentro do time. Eu vejo assim que a questão dos valores, eles têm que ser construído com o tempo, e a equipe tem que sentir isso. Né? Então, não adianta eu, como empresária, chegar para o meu time e dizer os nossos valores são esses. Eu tenho que entender o que o time entende como valores, porque isso vai refletir no atendimento, isso vai refletir quando eles absorverem uma responsabilidade de implantar um sistema, isso vai refletir no momento que entrar um cliente dentro dessa empresa novo, como que eles vão atender esse cliente. Então, essa é a minha percepção, Leonardo, em relação a essa parte de implantação, de entrada de novo cliente dentro das empresas, dentro da operação. Ter esse olhar para o desenvolvimento humano, e olhar para o desenvolvimento humano pensando em inteligência emocional, mas também com a questão do propósito daquela empresa, dos valores daquela empresa, e, para mim, a base disso tudo são as pessoas. E é isso que tu faz na mentoria. É isso que eu faço na minha mentoria, e eu separo em 2 momentos, na realidade, né? Porque existe a consultoria e existe a mentoria. A mentoria eu vou trabalhar a parte do desenvolvimento desses profissionais dentro da empresa, né? Com um olhar para pessoas, mas o principal é a questão da consultoria, onde eu tenho um olhar um pouco mais amplo, faço um diagnóstico dessa empresa, direciono pontos, né, que precisam ser tratados, seja da área de desenvolvimento humano, seja uma ferramenta de automação, para atingir o objetivo que é a questão da produtividade dessa empresa contábil.
E não sei se tu também tem como completar assim um pouco do que eu estou falando com o teu trabalho, porque eu acabei vendo um sentido muito grande de trazer, porque tu desenvolve pessoas, desenvolve lideranças também, né, Leonardo? Se tu puder contar um pouco assim como que tu pode contribuir para essas pessoas que querem se conhecer melhor, querem avançar em trabalhar essa questão da insegurança, as crenças limitantes dela, porque esse é um trabalho mais tu é mais especialista nisso. Eu não foco tanto nessa parte, né? Mas eu sei sim que dentro das empresas contábeis, assim como outras empresas, existe essa necessidade das pessoas se conhecerem melhor, saberem enfrentar os seus desafios, suas ansiedades, suas inseguranças, que muitas vezes se mobilizam elas para seguir adiante em prol do seu objetivo, tanto profissional como de vida. É isso. Eu não é que eu classifique, mas eu gosto de separar, assim, existe aquela empresa que a liderança acredita que se a pessoa for se desenvolver pessoalmente, a nível pessoal, ela vai sair da empresa. Ela vai aprender coisas e vai embora, ou ela vai usar só na vida dela. E ok, tudo bem que existam pessoas que pensem assim e tudo certo, tá? Mas quando tu vai ver e não só no setor contábil, mas em vários outros setores, aquelas empresas que estão mais à frente, que os clientes são atraídos para a empresa, aquelas que têm mais sucesso de resultado mesmo, né? Resultado operacional, fatalmente são aquelas empresas onde as pessoas estão se desenvolvendo. Onde tanto a pessoa, ela individualmente, ela busca melhoria na sua vida, melhoria pessoal e por consequência, melhoria nos seus resultados, seja financeiro, seja o que imaginar, né, profissional, quanto a empresa patrocinando aquilo. E eu digo, muitas vezes não é nem dinheiro, entendeu? Às vezes o patrocínio é parar a sua equipe por 2, 3 horas para fazer um treinamento, para uma palestra, para algo. Isso por si só já é um investimento, tu parando o tempo das pessoas ali. Mas muitas empresas não dão esse passo. E eu vejo ele que nem da empresa, é que nem o pessoal também. Muitas pessoas querem mudanças. Vou falar todas as perguntas que eu faço para o nível pessoal, elas cabem para a empresa. Qual empresa hoje que não quer fazer mudanças que vão trazer melhores resultados? Provavelmente 100% das empresas, né? A não ser uma que não quer mais nada com nada, que não é o caso. Agora, de todos esses 100% das empresas que querem alguma mudança de comportamento, de atitude das pessoas, para ter resultados mais... acaba com resultados financeiros, lógico, né? Porque esse é o teor do negócio. Quantas delas dão o primeiro passo? Porque muitas vezes elas não estão nem desenvolvendo os seus líderes, quanto mais toda a galera, todo o pessoal que está ali no operacional. E elas acham que a pessoa tem que, se ela quer se desenvolver, ela que vai buscar, ela que vai fazer. E eu não estou dizendo para pagar para a pessoa, não é nem nesse nível que eu estou falando. Muitas vezes de incentivar, de abrir um horário, de liberar a pessoa em algum momento para ela fazer algum curso, uma formação, ou para ela gerar desconto em folha. Olha só, gerar desconto em folha para as pessoas poderem fazer algum treinamento, fazer um curso, uma formação que elas queiram. Então, existem várias formas de incentivar, desde elogio, feedbacks, mas existe essa diferença. Então, muitas pessoas, muitas empresas querem mudança. Agora, quem dá um primeiro passo no sentido de buscar algo, buscar alguém que possa te mentorar, alguém que possa te influenciar as pessoas, uma quantidade muito pequena. Eu sempre digo que o número é 3%. Esse é um número mágico. Menos de 3% das pessoas, assim como menos de 3% das empresas, buscam desenvolvimento pessoal. E quando a gente faz isso, a gente eleva os resultados da empresa, porque não existe CNPJ formado por vários CNPJs. Existe o iFood lá, pois é, mas cada um daqueles CNPJ, ele é formado por vários CPFs. Se aqueles CPFs não estiverem se desenvolvendo, não adianta, o CNPJ não vai à frente. Mas eu sei que muitas pessoas ficam travadas nisso, de não darem o primeiro passo, e muitas empresas também. Esse é um convite que a gente deixa aqui. Dê o primeiro passo.
O Einstein já dizia, né? Depois que o Newton falava antes, depois que tu sai da inércia, as coisas andam muito bem. Quando está todo mundo parado, começar a andar é um desafio. Agora, depois que andou um pouquinho, o nosso próprio cérebro funciona assim. Pega uma tarefa que tu não quer fazer. Sabe, uma tarefa chata? Putz, vou ter que escrever algo, né? Gasta energia. Mas basta tu começar a escrever que no primeiro minuto, que depois do 2, 3, 4, 5 minutos eles vêm. Porque o cérebro começa a acostumar com aquela tarefa. É a mesma coisa. O desenvolvimento é a mesma coisa. O desenvolvimento pessoal, profissional é exatamente o mesmo. É por aí. Então tá, Leonardo, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite para a gente fazer essa live juntos. É um tema extremamente importante, a inteligência emocional, e eu queria trazer isso para o público, aí para os contadores, para eles abordarem e trazerem isso para os seus times, para suas lideranças, e também deixar o convite aí para adicionarem o teu Instagram, o teu perfil ali, porque tu tem uma cartela de cursos assim muito interessantes que ajudam a desenvolver. Eu fiz um deles, estou ansiosa para fazer o próximo, né? E realmente acaba tendo um impacto muito positivo. E para quem é líder, precisa se conhecer para poder desenvolver pessoas, porque você vai ser espelho para outras pessoas. E quero também dizer para me seguir, quem está assistindo não me segue, mas segue Leonardo, ou não nos segue ainda, venha nos seguir para conhecer um pouco do nosso trabalho, né? E o meu trabalho é voltado especificamente para empresas de contabilidade, seja prestando consultoria estratégica em processo de implantação, seja desenvolvendo profissionais, líderes dessas empresas de contabilidade, e principalmente prestando consultoria para ver como pode ser automatizado, a questão dos processos, essa questão com o olhar da parte do desenvolvimento humano, mas também o desenvolvimento dos processos da empresa, seja a jornada do cliente, seja a jornada do colaborador, essas etapas que precisam estar bem definidas para que o time fique engajado e saiba o que precisa ser feito do início, meio e fim. Então, muito obrigado, Leonardo, mais uma vez. A gente vai encerrando. Fica esse convite aí para nos seguir, Bri Castanha no Instagram e Leonardo Bris também ali no Instagram dele. Obrigada, Leonardo. Joia. Até uma Valeu, próxima. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.